Ivan IV foi um czar russo, sendo o primeiro soberano da Rússia a adotar o título de czar, isso em 1547. Ele chocou as pessoas com seus atos de extrema crueldade, por isso sendo chamado por todos de Ivan o Terrível. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Digo Black e este é o canal Espalhável. No vídeo de hoje eu venho aqui apresentar mais um vídeo pra vocês junto com a minha fiel escudeira Sheila Mello. E aí, pessoal? Tudo bem com você? Tudo certo. Tudo certo? Então, no vídeo de hoje, tu sabe qual que é o tema? Hoje tu sabe, né? Hoje eu sei. Hoje tu sabe, né? Hoje começou com a intro. Isso, hoje a gente vai falar sobre um dos caras que a Rússia tem, além do Putin, quem tá fazendo essa... Mano, não posso falar a palavra aqui, mas essa... de guerra, tá ligado? Então, a Rússia já teve outros caras muito malucos e muito terríveis na sua história. E hoje a gente separou aqui 10 fatos pra falar pra vocês sobre o Ivan IV, ou se não, o Ivan o Terrível, que ficou mais conhecido pelos seus atos de atrocidades. Aqui na 10ª posição, a gente vai falar que ele foi o primeiro czar russo. Isso porque ele se auto-intitulou, tá ligado? Quando ele atingiu a idade adulta ali em 1547, ele foi intitulado o primeiro imperador ali do Império Russo. Ele foi intitulado Czar. Este foi um nome que ele adotou, que vocês até podem ter meio que conhecido pelo César. O Júlio César, sim. Augusto César, que eram os romanos, que intitulavam os imperador com este título. Então, antes disso, todos os governantes ali da Moscóvia, que é ali a área de Moscou, né, o Principado de Moscou, tinham o título de grão-príncipes. Então, antes de serem Césars, eles eram grão-príncipes. Esse era o título, antes do Ivan ter colocado este título ali para impor a imponência, né, dos imperadores russos. Então, com este título, né, o Ivan e os governantes ali da Rússia tiveram um peso importante com os monarcas europeus. E até então, o Ivan foi reconhecido ali pela princesa Elizabeth I como imperador ali da Rússia. Sendo que outros monarcas europeus, né, também reconheceram este título ao Ivan, mas o que fez diferença mesmo foi com a própria rainha Elizabeth, que fez ali estreitar relações entre a Inglaterra e a Rússia. Na 9ª posição, a gente vai falar que o Ivan criou a primeira polícia secreta da Rússia. Isso porque ela era muito temida. Eles se chamavam Oprichniki. E este exército possuía 6.000 homens vestidos todos de preto. Eles montavam em cavalos pretos e também em carruagens pretas. Isso tudo pra dar muito medo na população, tá ligado? Nossa, já mostrava muito como era o caráter dele nessa situação, né? E pior que não era só isso, Adri. Os soldados, eles se achavam muito superior à lei e então eles cometiam atos de atrocidade, como violência sexual, roubos e até assassinatos. Tá ligado? Caramba. Então, como o Ivan criou eles, o Ivan às vezes dava ordens pra eles atacarem famílias, o que fazia eles roubarem essas famílias, deixando muitas pessoas desalojadas, sem casas e até mesmo matando essas famílias. Então, meio que essa polícia aí era meio como o cão de guarda do Ivan, né? O que ele precisava ter da população ou precisava intimidar as pessoas, ele botava essa polícia em ação. Na 8ª posição, a gente vai colocar que o Ivan criou a primeira editora na Rússia. A Moscow Print Yard foi a primeira editora russa estabelecida na cidade de Kitagord, que é uma área cultural e histórica ali na cidade de Moscou. E isso foi sob a ordem do Ivan lá em 1553. Porém, ela acabou sendo destruída completamente por um incêndio em 1612 e sendo reconstruída em 1625. Mas, novamente, ela sofreu um outro incêndio, isso em 1634, e com isso, posteriormente, ela também foi reconstruída, gerando mais andares e assim gerando mais empregos e aumentando ali a editora. E entre milhares de livros e manuscritos, a Print Yard também fez o primeiro jornal russo, que foi o Vedomosti. Aqui na 7ª posição, a gente já começa a ver como ele era realmente terrível, tá ligado? Porque na 7ª posição a gente colocou o fato dele ter matado o próprio filho. Em novembro de 1581, o Ivan atacou a sua nora, a Helena Sheremeteva. Isso porque ele acusou ela de ter usado roupas inapropriadas pra ele, tá ligado? Olha só a pira. E na época, sua nora estava grávida e acredita-se que com o espancamento ela teve um aborto espontâneo, Nossa. Tá ligado? Então o filho dele acabou perdendo. Ele acabou perdendo o neto, né? Ele matou o neto. Ele matou o neto. Tá ligado? Então, quando o filho dele, né, chegou pra falar com o pai dele sobre o acontecido e saber o que tinha acontecido, o Ivan teve uma explosão de raiva e começou a bater no filho dele. Aí, nisso, ele pegou um bastão, tá ligado? E começou
começou a bater na cabeça do filho dele, até que abriu a cabeça do filho dele, tá ligado? E assim matou o filho dele. Ou seja, se ele teve a capacidade de fazer isso com o neto e com o filho, imagino que ele não podia fazer com a população. Não, imagina, né? E inclusive, isso se tornou uma pintura, sendo uma das pinturas mais famosas na galeria de Tretiakov, ali em Moscou. Nessa obra, o Ivan é retratado como um velho, com os olhos esbugalhados, abraçando seu filho, depois de ter tomado, né, a consciência ali de ter feito o que fez, né? Na sexta posição, a gente vai colocar a infância dele, que muitos dizem que justificaria os crimes que ele cometeu. O pai do Ivan morreu em 1533, quando ele tinha apenas 3 anos. Então isso já fez dele ter sido intitulado ali Grão Príncipe da Moscóvia. Só que na época, né, como ele estava com 3 anos, ele não poderia ser o imperador ali da Rússia. Então com isso ele ficou ali com a família, mas quando ele tinha 8 anos, ele acabou ficando órfão. Então ele foi morar com os príncipes Shuiks, que seriam os titulares dele ali, né, da guarda, no caso dele. Só que eles não davam a mínima pro Ivan, então negligenciaram bastante a infância dele, tá ligado? Fazendo com que ele ficasse sem comida, ele ficasse sem roupa, fazendo muitas atrocidades com ele, o que ficou provavelmente na cabeça dele, né? O que a gente não se sabe. Segundo o historiador Sergei Solovov, ele diz que a educação dura do Ivan pode ter feito ele ter cometido tantos crimes. Inclusive ele fala: o interesse próprio, o desprezo pelo bem comum, o desprezo pela vida e a honra do próximo é o que os Shuiks semearam. Foi assim que Ivan o Terrível cresceu. Na quinta posição a gente vai botar uma curiosidade que é muito engraçada. Por quê? Porque o Ivan, ele trocava muitas cartas com a princesa Elizabeth I, que eu falei aqui na 10ª posição, que ela reconheceu ele como um imperador, né? Eles trocavam bastante cartas e em uma dessas cartas, o Ivan pediu em casamento a princesa Elizabeth I. Por isso que eles tiveram uma amizade tão forte até ela considerar ele um imperador. Então, mas não foi por causa disso, por causa que no caso ela recusou o pedido de casamento, mas isso não afetou ali as negociações para eles terem benefícios ali para ambos os países. Na quarta posição, a gente vai falar sobre o Ivan ter construído a icônica Catedral de São Basílio, que fica ali na Praça Vermelha, em Moscou. Isso aconteceu em 1561 para comemorar a conquista da cidade de Kazan. E uma curiosidade que a gente tem aqui para falar é que o Ivan ficou tão impressionado, mas tão impressionado com a beleza da catedral, que ele mandou cegar o arquiteto Postnik Yakolev, tá ligado? Mas isso, no caso, é uma lenda, porque tem outras obras, né, que o Postnik fez depois, posteriormente, ter feito a catedral. Nossa, imagina se é verdade os próximos, trabalhador que ia, trabalhar. Não, ninguém com ia ele. querer fazer trabalho pra ele. Mas eram tá obrigados, porque ele era o czar e ele mandava em tudo. Mano, e inclusive tem vários ditadores, vários imperadores que tinha arquitetos, tinha bons construtores, tá ligado? Que eles construíam obras tão magníficas que os caras às vezes cortavam um braço, cegava ou aleijava a pessoa, tá ligado? Só pra ele não fazer pra outro imperador, tá ligado? Imagina. Que doideira, né? Aqui na terceira posição a gente vai falar sobre a renúncia do trono dele e também do seu apelido famoso. Isso porque em 1560 a sua esposa vem a falecer. E isso causa no Ivan uma certa paranoia, porque ele acha que ela foi assassinada. Então com isso ele pega e sem avisar ninguém, se retira de Moscou, viaja pra longe e ainda fala que vai renunciar o trono ali do Império da Rússia. Então com isso os moscovitas ali ficaram, meu Deus, apavorados, porque eles não tinham uma liderança e imploraram para que o Ivan voltasse, né, ali pra Moscou para poder liderar eles, só que o Ivan falou que só voltaria para Moscou se ele tivesse poder absoluto sobre a região. E olha só os termos dele. As suas exigências eram que ele poderia se apropriar de qualquer propriedade, tá ligado? E inclusive executar pessoas que infringissem a lei ou se rebelassem traidores, tá ligado? Então qualquer pessoa que falasse que ele estava errado ou que falasse que o governo dele estava errado, ele poderia ter total liberdade para poder executar elas sem que ninguém falasse contra. Então essa volta do Ivan para Moscou marcou o início de um reinado de terror de 24 anos, tá ligado? Que a população sofreu na mão deles. E, inclusive, as famílias boiardas foi que mais sofreu na mão do Ivan. E com isso teve o apelido de Ivan o Terrível. Aqui na segunda posição a gente vai falar da sua morte misteriosa, porque muitas pessoas se perguntam como é que ele morreu, se foi realmente através de um envenenamento durante uma partida de xadrez que ele jogava, ou se foi devido à sua velhice e à sua idade avançada. Então a sua saúde ele começou a piorar em 1584, quando ele tinha ali acho que 54 anos, se eu não me engano, me corrijam aí se eu não estiver certo. E além disso a sua obsessão pela morte, né, que acho que ele já queria morrer, porque já estava dando tudo errado na vida dele, começou a aumentar. Então com isso, no dia 18 de março de 1584,
1584 ele veio a falecer. E há muita teoria sobre a morte dele, porque muitos dizem que ele realmente pode ter sido envenenado enquanto ele estava jogando xadrez e ele acabou morrendo decorrente à noite, porque ele morreu na mesma noite que ele jogava xadrez. Então não se sabe ao certo se ele foi envenenado antes da partida de xadrez, durante, depois, ou se ele não foi envenenado, tá ligado? Então é muito misteriosa a morte do Ivan. E na primeira posição, a gente vai falar que o Ivan o Terrível também inspirou outro Ivan depois de muitos anos. Isso porque, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, ele inspirou um Ivan, que era soldado nazi, a fazer atrocidades igual ele fazia na época do Império Russo. Isso porque o Ivan, que era soldado nazi, ele era um capitão e foi responsável por matar mais de 1 milhão de judeus nas câmaras da Alemanha, tá ligado? E ele fazia muitas atrocidades com as pessoas, sabe? Uma delas que eu posso falar pra vocês é que ele cortava, ele retirava, né? Ele removia os seios das mulheres judias no facão, tá ligado? Olha a atrocidade que o cara fazia, tá ligado? Se você quiser ver mais sobre esse cara, tem um vídeo só sobre ele lá no Planeta Novo, tá bom? Então já pode correr lá e ver este vídeo completo sobre este cara. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei aqui. Se vocês quiserem mais vídeos sobre a Rússia, sobre os caras terríveis que tem lá, porque agora a gente sabe que teve muitas outras pessoas que fizeram muitas atrocidades, inclusive o Putin tá fazendo um negócio que é muito errado, que é a guerra, né, e tá gerando muito prejuízo tanto pra ele quanto pro resto do mundo, tá ligado? Então espero que isso acabe logo. E se você quer mais conteúdos aqui no canal Espalhável, comente bastante, dê bastante ideia, dê bastante sugestões, porque a gente lê todos os comentários, tá bom? Deixe seu like, ativa o sininho e bora bater a meta de 150 mil inscritos, né, Sheila? É isso aí. Bora então, galera. Beijos, abraços, tamo junto, é nóis.